Os meios políticos e financeiros angolanos vivem o rescaldo do escândalo Luanda Leaks e das informações sobre a fortuna de Isabel dos Santos e os meios que contribuíram para a construir. Assistiu-se a uma agitação sem igual nas instituições judiciais angolanas, com o discurso do combate à corrupção sempre subjacente. William Toné é meu convidado, é diretor do jornal Folha 8, é jornalista, um jornalista que, muito antes do advento de João Lourenço, apontava casos suspeitos de corrupção em Angola. Bem-vindo, William Toné. Passados mais de um mês e meio sobre o Luanda Leaks, o que é que se aprendeu? Quais são os resultados? Bom, eu acho que se aprendeu muito pouco, mas houve resultados desastrosos, porque para lá das denúncias que houve, para lá da ausência do contraditório, de nós podermos aferir o que é que era verdadeiro e o que não era verdadeiro, depois deste boom, trocou-se 6 por meia dúzia. Mas o caso continua, pelo menos em Portugal, há resto de contas, há Isabel dos Santos a contrariar essa decisão judicial. E em Angola, não? Eu acho que existe o combate à corrupção. Depois das experiências que houve no mundo e em países falíveis, devem tomar uma outra direção. Não se pode dizer que se vai combater a corrupção com métodos antigos e com base em linhas que já foram ensaiadas e que não deram resultado. Nós tivemos péssimos resultados com Mani Puliti na Itália, com António Di Pietro, em Espanha e agora também no Brasil, com a Lava Jato. É preciso recriar o que é que efetivamente se quer quando se fala de combate à corrupção. Desde logo, não é possível combater a corrupção se não houver um verdadeiro saneamento no sistema judicial e judiciário dos países. Portanto, não se pode combater a corrupção colocando atrás das costas que a pessoa é vegetariana, mas continua a ser jacaré. E apesar das algas marinhas, o jacaré alimenta-se só de carne. Portanto, nós temos, se os mesmos atores de ontem fizeram parte deste banquete, não estão em condições, sem haver um verdadeiro pacto de regime, de higienizar a sociedade e as instituições públicas. Portanto, em Angola, fala-se de uma coisa, age-se de outra forma e não se chega a ponto nenhum. Eu não acredito num combate à corrupção se não houver, efetivamente, primeiro, um saneamento ao próprio sistema judicial, que ontem dizia a mesma coisa, com práticas diferentes, e hoje diz coisa diferente, porque não está o ator de ontem. Deixa-me só dar-lhe 2 exemplos que estão a correr. Há o caso do julgamento por corrupção, no fundo é isso, do ex-ministro dos Transportes, que teve uma sentença. Está a correr o caso do Fundo Soberano, o caso dos 500 milhões, também está em curso nos tribunais. Estes não são exemplos de uma vontade de alterar, de se apurar o que é que de facto aconteceu? João, o rega-bofe é sempre bom. Para mim e para os países, o importante é depois os resultados. O malefício que se fez exige, sim senhora, uma reparação. Como é que se vai fazer uma reparação sem a pirotecnia judicial? Isso é que é o mais importante. Então, no processo de Augusto Tomás, houve má condução da própria justiça. Ora, não se pode confundir desvio orçamental com desvio financeiro. E aí, neste caso, houve uma instrução que não foi bem curada. Portanto, depois não se apurou. É que a acusação, em nenhum momento,
diz que ele se lucupletou de dinheiro público para fins pessoais. Tirou de uma rubrica de uma empresa estatal para uma outra entidade estatal. Ora, a moldura penal é absolutamente diferente do que aquela que lhe foi imputado. Portanto, é preciso credibilizar as instituições e o combate. Ora, isso só é possível com um refrescamento e, de facto, boas instruções. No caso em concreto que falou agora, que está a correr dos 500 milhões, temos outros erros que eram facilmente evitáveis. Erros da acusação. Erros da acusação. Portanto, o Ministério Público, acho que às vezes por uma certa euforia, não cura de instruir devidamente. Ora, se a corrupção é um auto de ofício, é preciso, quando a gente vá acusar, saber se o agente, naquele momento, desempenhava que função nesse aparelho público. Ora, mas William Toné, esses erros da acusação que está a apontar são erros por incúria ou são premeditados, no seu entender, para que o processo não dê em nada? Olha, João, eu não acredito que víbora possa virar minhoca. Não acredito. Então, nós temos um problema em Angola, que a corrupção está centralizada num partido. É como agora está na moda o coronavírus. O nosso coronavírus chama-se MPLA. Portanto, nós temos concentrado a corrupção num partido político. Não me respondeu à pergunta. Portanto, o problema em Angola não é endémico, a corrupção não é endémica, é sistémica. E, portanto, se você não combate o sistema, você não vai encontrar resultados. Mas como é que vamos combater o sistema? Vamos matar todo mundo? Vamos prender todo mundo? Não. É preciso haver um pacto de regime. Como tivemos o pacto de Moncloa, por exemplo, o pacto da liberdade na África do Sul, com Nelson Mandela. Mas, já que os dirigentes angolanos gostam muito de copiar Portugal, poderiam recriar o que é que houve em Portugal em dois momentos. No século passado, lembra-se do Conde Ferreira, e ainda há dias estivemos a falar com um amigo, o que aconteceu com o Conde Ferreira. O Conde Ferreira não ficou rico por trafegar escravos. Ele ficou mais rico quando depois houve a proibição da venda de escravos, ele continuava a trafegar. E o que é que se fez? Ora, chegou-se a um acordo de ele, em vez de devolver o dinheiro a corte, que não o faria na mesma proporção, era de fazer ações. Portanto, a sua penalização foi em realizar atos para este dinheiro voltar. Ser aplicado. Com Mário Soares aconteceu a mesma coisa. Quando Mário Soares tomou o poder, era ou mantinha a tese dos capitães de Abril de expulsar todos os capitalistas e mantê-los no Brasil e noutras paragens, ou ir buscar estes capitalistas para eles recriarem a economia. Ora, você combater a corrupção quando para a economia, aumenta o desemprego, não tem linhas para o desenvolvimento da economia, é um rega-bof. Toné, eu gostava que do seu comentário é este decreto presidencial que aumenta, no fundo, os privilégios aos ex-presidentes e, de alguma forma, também lhes reduz a segurança. Porquê é que João Lourenço tem necessidade, nesta altura, de lançar este decreto que apenas serve a José Eduardo dos Santos? Eu acho que existe força de vontade do Presidente em fazer algumas coisas, mas me parece que em algumas alturas lhe falta vontade da força. Ora, não seria mais nobre que um gesto deste, que tem capitulação constitucional, está no artigo 133 da Constituição, aquilo que devem ser as regalias dos ex-presidentes da República, que não se resumisse a um simples decreto de um ente que vai ser beneficiário, mas que isso fosse uma lei aprovada em sede parlamentar. Portanto, deveria ser o Parlamento a chamar a si a latitude desta lei, e não o Presidente da República, que vai ser depois beneficiário.
por outro lado, eu penso que aumentar agora o salário de ex-presidentes da República, voltamos ao início da questão. Como é que você quer combater a corrupção se quando a economia está estagnada... Mas nesse caso não é uma situação de corrupção, há cabimento orçamental. Desculpa, para este tipo Você, quando sacrifica outras rubricas essenciais, como a saúde, por que não houve afetação de mais reforço? Se há este dinheiro para o salário dos presidentes, que já era cômodo por causa de todas as outras regalias, então, que eles tinham... Não encontra uma outra leitura que não tenha a ver com uma questão de ordem prática, simplesmente? Não é porque você sacrifica, quando você sacrifica a saúde, a educação, principalmente a educação, não tem qualquer efeito de razoabilidade, de higiene intelectual, nós estarmos a pensar no aumento do salário de presidentes da República, quando temos questões mais prementes e que eles até não lhes faz falta o aumento ou não aumento. Eu creio que não significará nada na engenharia mensal da família de Agostinho Neto e de José Eduardo dos Santos este aumento. Portanto, não fica bem, numa altura que se quer reduzir os gastos públicos, que estes entes que tiveram responsabilidades para com o país se mostrem indiferentes ao sistema. Então, uma última questão, é pouco tempo, mas gostava de ouvir falar sobre o atual momento da liberdade de expressão, de fazer jornalismo em Angola. Há uma questão pendente que é a cassação quase de órgãos de comunicação social na esfera do Estado. Eu acho que não mudou nada. O Ocidente, quando se trata de países africanos ou da América Latina, tem uma visão distinta daquilo que deve ser os pergaminhos da liberdade e da democracia. E como é que é em Angola? Portanto, em Angola, volto a dizer, só mudou 6 por meia dúzia. É mais difícil fazer informação do que era antes. Quer dizer, quem não fizer informação a bater batuque para o regime tem problemas. E basta ver as liberdades fundamentais, aquelas que dizem respeito à expressão cidadã, não são ainda aceites se você não defender ideias partidocratas. Mas com o partido no poder, é isso que está a dizer? Com o partido... Não, o problema não é o partido no poder, é que o partido no poder continua o mesmo. Nada mudou. É o senhor da vez. Portanto, neste momento, não há liberdade de imprensa em Cabinda. Veja que na última manifestação foi violentamente espancado um jornalista da TV Palanca. Portanto, no interior, por exemplo, só se faz jornalismo de fato e gravata numa província, o governador não deixa entrar os jornalistas se não tiver... Quer dizer, o exercício da profissão resume-se a ter um fato e uma gravata. Temos mesmo que terminar, António. Então, uma ideia final será essa, que a liberdade da imprensa não está a acompanhar o discurso em Angola. O discurso não, de todo, até porque, veja, um diretor de um jornal público, do único jornal público de Angola, é comentador contra os atos do anterior Presidente da República. Quer dizer, retira-lhe logo a possibilidade de ter direito de resposta no órgão que é pago por todos os contribuintes. William Toné, muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Muito obrigado, João, e auditório do Causa e Efeito.